Glória a Deus. Vamos mais que tudo já dar início. Já Deus nos proporcionou este momento. O Espírito Santo preparou toda a terra, o nosso coração, para podermos receber a mensagem nesta noite. Eu quero ser bem breve. Quero aproveitar o tempo que Deus dispôs para podermos transmitir esta mensagem. E antes de poder orar, eu queria perguntar nesta noite: como temos nós valorizado a cruz de Jesus Cristo? Como nós temos dado valor à cruz? E eu gostaria que pudéssemos meditar um pouco antes de podermos passar a palavra. Que valor nós temos dado? Porque foi na cruz onde o ato mais nobre de toda a humanidade foi concretizado através da vida de Jesus. Isso aí foi um alto preço. Muitas vezes valorizamos tantas coisas. Valorizamos família, filhos, esposas, esposos. Tantas coisas que Deus nos tem abençoado e valorizamos muito mais que a cruz que nos deu acesso a quitarmos hoje. Fecha os teus olhos e oremos ao Senhor. Espírito Santo, que venhas tu romper com argumentos, quebrando toda a estratégia humana. Senhor, limpa toda a minha mente, o meu coração, que eu possa isentar de qualquer culpa e pecado, que possa ser usado para levar a tua mensagem, Senhor, à tua igreja, ao teu povo e ao meu coração. Fala-nos nesta noite, usa a tua palavra como uma espada de dois gumes para podermos, Senhor, sentir o poder da tua palavra e ver a tua glória neste lugar, Senhor. Move-te de uma maneira especial em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, a cruz, todos conhecem a cruz. Diversas religiões usam a cruz como uma identificação, algo que está identificando a sua identidade, seja ela qual for a religião. Mas não temos nesta noite falar de religião, vamos falar de um ato nobre. Um ato que foi feito em meu favor e teu favor. Por isso estava a perguntar de início, que valor nós temos dado à cruz? Simbolicamente, a cruz são 2 pedaços de madeira. Mas no tempo em que Jesus foi crucificado, pela forma, pela ideologia dos romanos, quem iria para a cruz era uma pessoa maldita, uma pessoa que tinha culpa, uma pessoa que transgrediu toda a lei ou forma de conduta cívica naquele país. E Jesus foi como um homem maldito. Ele morreu e foi visto como um maldito. Mas foi na cruz que foi deixado. Foi na cruz que foi consumado e foi doado à vontade do Pai. Jesus contava, quando foi ao monte, quando foi orar e quando estava prestes a ser o ato consumado, ele estava com a copa, estava com uma agonia, porque sabia que ele estava carregando todo o pecado de toda a humanidade. E ele fala para o Pai: Pai, afasta de mim este cálice. Porque era muito, muito pesado. Mas Jesus não se negou a si mesmo. Ele: se faça a tua vontade. E por isso, nesta noite, eu quero te perguntar, e eu questiono-me, eu às vezes pergunto para comigo mesmo, às vezes quando eu falo comigo mesmo, quando eu estou tentando tirar explicações com Deus, com o Espírito Santo me possa estar mostrando algo, ou que eu necessito desvendar algo que me está metendo confusão, ou que me está trazendo inquietação. Porque quando nós sentimos paz, sabemos que é da parte de Deus. Sabemos que é o Espírito Santo que está trabalhando. Agora, quando nos sentimos incomodados, e me incomoda, muitas das vezes, é pensar: porquê que Jesus me escolheu a mim? Porquê que Ele morreu por mim?
Um pecador que eu era, um pecador tão grande e continuo sendo um pecador. Pela graça de Deus, continuando a caminhar para uma trajetória para que Deus possa, através do Espírito Santo, me aperfeiçoando, trabalhando, lapidando, para que possa ser trabalhado e ser lapidado à imagem e semelhança de Deus e de Cristo. Naquele tempo, quando Jesus foi crucificado, todos que eram crucificados numa cruz eram acompanhados por um centurião e por 4 soldados. E geralmente a cruz não se carregava a cruz completa. Então havia uma madeira em vertical e outra horizontal. Então geralmente os acusados iam com ela à horizontal. Carregavam ela até a Golgota, até ao Monte das Caveiras, para ser executado. Provavelmente foi o que passou com Jesus, porque ele foi morto como um maldito. Mas foi lá que toda a glória foi manifesta por toda a humanidade com o maior gesto de amor. E se pudermos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 19, versículo 17, já vamos começar um pouco. Escolhi estes versículos, estes 3 versículos, para podermos centralizar esta mensagem, um pouco tempo que temos. E provavelmente a trajetória que Jesus foi, quando foi preso, quando foi chicoteado, quando foi ali massacrado, quando foi feito todas as ordenanças que os romanos determinavam para todos aqueles que eram castigados e que eram acusados como criminosos, como malfeitores, tinham que depois ter a trajetória até a Golgota. E essa trajetória, até chegar lá, era distante. Eu não tenho muito essa de teologia, não sei quantos quilómetros, quanto era, mas que era um trajeto um pouco longe. E era doloroso. E nesse trajeto, Jesus passou por várias adversidades. E até chegar a Golgota, até ao Monte das Caveiras, quando estava no jardim, ele suou sangue. Assim nos identifica em Lucas capítulo 22, versículo 49. Não precisas de abrir, se quiseres apontar, ou aqueles que estão vendo, ou aqueles que estão apontando. É bom a gente apontar. Eu gosto de apontar nas pregações de todos os irmãos. Sempre tem uma utilidade, porque a palavra é a palavra de Deus. E muitas das vezes encontramos respostas, encontramos as soluções. Uma pequena palavra que nos é direcionada, que achamos que está meio perdida do contexto, mas Deus está falando às nossas vidas. Então, aqueles que querem apontar, Jesus suou sangue. Assim fala em Lucas capítulo 22, versículo 49. Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Todos sabem que foi Judas. Olha só, até chegar à trajetória de chegar à cruz. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 48. Foi cuspido, esmorraçado e deram-lhe bufetadas, deram-lhe tapas no rosto. Foi injuriado. Isso também está em Mateus 26, versículo 67. Pedro negou 3 vezes. Pedro não quis. Olha a trajetória que Jesus teve entre os seus. Em Mateus 26, versículo 69. E foi humilhado pelos soldados. Então vemos que a trajetória de Jesus foi açoitado, passou por todos esses processos com aqueles que o acompanhavam. Eu pergunto nesta noite, estes homens valorizavam, foi-lhes revelado, foi-lhes mostrado que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que era o Cordeiro Santo, o homem que tirava o pecado da humanidade. Mesmo assim, o negaram, o traíram, o fizeram passar por situações ridículas, sendo ele o Salvador da humanidade. E por isso eu pergunto-te nesta noite, mais uma vez, que valor nós damos à cruz do Calvário? Sabes, às vezes eu pergunto para comigo mesmo se a minha vida, da forma como eu
a tenho se estou valorizando a cruz. Porque eu começo a imaginar, jamais os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Mas imagina-te tu, porque é que esse amor tão grande? Eu lembro-me, quando eu andava na ignorância, eu detestava, seja católicos, crentes ou quem fosse, religiões, abominava-me, eu me injuriava com esse tipo de pessoas. Mas é esses que Deus vai tirar, vai sacá-los das trevas, sacando para a luz. E eu, naquele tempo, vivia numa ignorância e não valorizava tão pouco nem a minha própria vida. Hoje, vendo a minha trajetória do passado e olhando para hoje, aquilo que Deus me tem beneficiado, tem acrescentado dias de vida. Eu me lembro do rei Ezequias, quando lhe foi manifesto, o profeta lhe disse: olha, põe a tua casa em ordem porque hoje vais morrer. E quando ele se virou para a parede e começou a clamar, ele disse: Senhor, lembra-te dos dias que eu te servi, fui-te fiel. E às vezes também tenho essa atitude. Eu vejo, porque há um quebrantamento, há que chorar, há que se entregar, há que se quebrantar e ver, valorizar. E eu me lembro: Senhor, porquê é que me escolheste a mim? Eu falo por mim. Eu acredito que cada um de nós deveríamos pensar um pouco, deveríamos examinar-nos e deveríamos valorizar essa cruz. A cruz são 2 pedaços de madeira. São simbólicos. A madeira, algo que foi criado da terra, criação de Deus, mas teve o maior ato de toda a humanidade. Um ato de amor. Muitos de nós somos pais, dizemos que damos a nossa vida por os nossos próprios filhos. Eu acredito que sim. Mas nunca, de maneira alguma, um exemplo tão grande como Jesus deu a sua própria vida. Deus amou de tal maneira ao mundo que deu o seu próprio Filho. Esse é o verdadeiro amor. Temos esse valor da cruz? Porque Jesus não está numa cruz, não está pendurado numa cruz. Simboliza a cruz, porque já vamos entender o porquê que temos que valorizar a cruz. A cruz simplesmente simboliza 2 pedaços de madeira. Mas para a vida de um cristão, um discípulo de Jesus, a cruz significa muito mais. O que é que significa e o que é que representa a cruz para ti e para mim? Vamos ler em Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao 6. Se puderes acompanhar comigo, eu agradeceria. Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 ao 6. Diz, vou já começando a ler, que é para não atrasar muito, que é para poder ter tempo de expressar aquilo que esta mensagem que Deus me pôs no meu coração, que o Espírito Santo me impulsionou, e eu poder concretizar sem poder cortar. Diz no versículo 4 do capítulo 53 de Isaías: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido a Deus e oprimido. Diz o versículo 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora eu peço à igreja, isto pela luz da palavra, temos que valorizar a cruz. Foi pela cruz. Foi na cruz que o ato foi consumado. Onde o maior gesto de amor sobre toda a humanidade foi concretizado. E amor por mim e por ti. O que é que significa a cruz para nós? Significa que fomos reconciliados. Amém? Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E o que é que o apóstolo Paulo aqui nos fala?
Eu vou já lendo, para podermos... no versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e por em nós a palavra de reconciliação. Havia um abismo entre nós e Deus, entre a humanidade que vivia no pecado e foi através da cruz. Existe dois lados e um abismo no meio de cada lado. E só podemos passar por cima desse abismo através da cruz. Pomos a cruz, conseguimos passar. É a nossa ponte, é o acesso. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem como ter outro método. O único método é a cruz. Amém? Fomos reconciliados. Significa a cruz que éramos inimigos de Deus e fomos feitos amigos de Deus. Quantos são amigos de Deus aqui nesta noite? Nos constituiu amigos de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque, diz no versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual andávamos ambos povos, fez derrubando a parede da separação que estava no meio. Versículo 15. E na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para cair em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo e trazendo a paz. E versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Como não vamos valorizar a cruz? O que significa a cruz para nós? Significa que fomos perdoados. Quantos se sentem aqui perdoados? Muitas vezes eu medito e a minha trajetória de vida, as coisas horrorosas que eu fiz, e Ele continua perdoando. Porque aquele que muito perdoa, muito ama. E maior amor que Jesus não tem. Mesmo nós, a nossa condição de tão pecadores, mesmo assim nos amou e nos ama. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14. Eu já vou lendo que é para não me estrebinar muito. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncissão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. No versículo 14. Havendo riscando a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Isto significa a cruz para nós, amém? E o último parâmetro que eu escolhi significa que a obra da nossa redenção está consumada e completa. Abre a tua Bíblia comigo, João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Amados, nós temos que valorizar sim. Temos que parar e pensar sim. E temos que valorizar porque essa cruz é a cruz. Não estamos falando da cruz de 2 pedaços de madeira. Estamos falando de uma cruz que todos os dias temos que a carregar. Se queremos ser discípulos de Jesus, temos que carregar a nossa cruz para poder segui-lo. Se nós não queremos passar por esses processos, se nós não quisermos passar por todas essas situações, nós não poderemos ser discípulos de Jesus. Para finalizar, abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 23.
E assim eu acabo com esta mensagem. E eu acredito que vamos para a nossa casa hoje e vamos pensar um pouco em relação à cruz. Porque não podemos ser indiferentes. Deus nos tirou da libertinagem, nos tirou do pecado, do lamaçal, não para que tivéssemos uma vida cómoda, não para que tivéssemos uma vida estável. Passamos por provas, dificuldades, mas para que possamos também sofrer nas causas de Cristo. Diz em Lucas capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cada dia a sua cruz e siga-me. Queremos seguir a Jesus? Temos que pegar a nossa cruz e segui-lo. Porque senão, jamais poderemos ser discípulos de Jesus. Glória a Deus. E assim deixo esta mensagem. Eu gostaria que pudesses repensar, pudesses avaliar e, mais que tudo, pudesses ser grato de coração. Nós, muitas das vezes, queremos ofertar tanta coisa a Deus. Queremos ajudar a Deus, a fazer a obra de Deus. Mas quando não estamos pensando na cruz, queremos pensar em fazer as coisas para o nosso benefício. Eu não vou fazer isto, vou fazer aquilo, eu vou agradar a Deus por isto, por aquilo, porque quero obedecer a estatutos, a normas. Não, temos que obedecer à cruz. Sem a cruz, nós não conseguimos seguir a Cristo. Amém?